Pós-fácil. Uma obra referencial para a afirmação do pensamento e dos modos de existências africanos, por Cláudia Miranda. No julgamento de Rivônia, 1964, Nelson Mandela iniciou seu discurso de defesa com a frase: "A falta de dignidade humana vivida pelos africanos é resultado direto da política de supremacia branca. A supremacia branca supõe a inferioridade negra. Concordamos que é libertador educar as novas gerações no pensamento criativo e nas forças transformadoras, como defendeu o líder do movimento contra o apartheid, mesmo preso por 27 anos na ilha de Robben, África do Sul. Como desdobramento de opções políticas insubordinadas, esforços empreendidos em diferentes setores no campo da pesquisa marcam o início do século XXI. Refiro-me a uma dinâmica em que as epistemologias disputam espaços em áreas de grande importância, sendo essa uma percepção sobre o outsider within, como definiu Patricia Hill Collins no texto Learning from the Outsider Within. No contato com esse tipo de ativismo, somos convocados e convocadas a promover expedições e, para tanto, acendemos linhas historicamente ofuscadas capazes de nos reconectar com universos que nos levem a compreender muito das demandas por realinhamentos com estéticas e poéticas descolonizadoras, com formas de participar e de disputar, mas que não alcançaríamos sem essas ancoragens. Oyeronke Oyevumi promove um itinerário de pesquisa revigorante, incidindo na reorientação do pensamento descolonizador, sendo esse reconhecimento indispensável. Ao apresentar como problemática os discursos ocidentais do gênero, a socióloga nigeriana de origem iorubá reconstruiu um esquema explicativo, incluindo vetores que se interconectam e favorecem a compreensão das armadilhas elaboradas pelo Ocidente. Nos seus objetivos, ratifica a preocupação com os rumos dos estudos africanos, sobretudo pelas marcas descritas em detalhes ao longo da obra aqui presente. A pesquisa produzida como tese de doutoramento no início. A tese é 1993 e o livro de 1997. Recebeu o devido reconhecimento pela inovação que promove e chega ao Brasil, agora em sua versão em português. Não poderia deixar de ressaltar a importância das provocações contidas em um trabalho que revela atalhos para um caminho essencial. No país que concentra o maior número de afrodescendentes no mundo, o pensamento iorubá tem grande penetração. Compreender a África na sua pluridiversidade é imprescindível para impulsionarmos a insurgência de redes de colaboração que possam descravar representações inventadas sobre contextos estrategicamente soterrados. O pano de fundo no itinerário proposto tem a ver com o universo africano deliberadamente clandestinizado e ocultado da vida de sociedades africanas e afrodescendentes. O projeto de tradução realizado pelo pesquisador Wanderson Flor do Nascimento, docente da Universidade de Brasília, responsável pela pesquisa, ensino de filosofia e relações raciais na formação docente para a educação básica, subsídios para a implantação do artigo 26A da LDB de 2017, faz parte de uma agência descolonizadora e emancipatória que, a meu ver, privilegia no contexto universitário coletividades deslocadas e invisibilizadas. Sua imersão com a divulgação científica, tendo como mote o pensamento africano, inclui a tradução como eixo essencial de perspectivas inclusivas e que tem mobilizado campos diversos por instigar realinhamentos com as epistemologias africanas. A empreitada da tradução de uma obra de referência pós-colonial reflete muito do compromisso com o ativismo teórico defendido por Bell Hooks,
com o título A Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, carrega as marcas de um projeto que se converte em um marco para o debate já consolidado sobre as relações étnico-raciais. Consequentemente, falantes de português se aproximam de uma produção de capilaridade nos estudos multidisciplinares, com grande destaque no final do século XX. E de autoria de uma pensadora que incansavelmente tem projetado suas análises com preocupações explícitas em incluir as novas gerações de estudantes. Oyevumi desenvolve seu esquema tomando como estudo de caso as afetações que sofre um grupo específico da sociedade iorubá. E vemos aqui achados de pesquisa que serviram para compreender como a aventura colonial europeia alcançou cravar uma percepção a respeito das sociedades africanas a partir de suas premissas colonizadoras. Com o estudo, foi possível rastrear efeitos de medidas com capilaridade suficiente para clandestinizar processos legítimos das sociedades afetadas. Tais efeitos têm levado às interpretações exclusivamente ocidentais sobre as experiências e travessias africanas. Em outros termos, as formas de controle das engrenagens da colonização encapsularam suas histórias e culturas, favorecendo um tipo de apagamento pela desorganização de mosaicos estéticos, poéticos, litúrgicos e filosóficos. Nosso contexto latino-americano é formado por uma diáspora que, quando examinada com lupa, revela um contínuo de urgências para subsidiarmos inúmeras demandas, estando entre essas a demanda por outras pegadas investigativas, processos impulsionados a partir de abordagens libertadoras e que só podem ser produzidas em redes colaborativas de desaprendizagens e de reaprendizagens sobre nossas travessias. De certo, não é exagerado situarmos nesse meio a empreitada que define a pesquisa, colaborações entre os estudos das africanidades e o ensino de filosofia, desenvolvida no âmbito do grupo de estudos e pesquisas em educação, raça, gênero e sexualidades Audre Lorde. Geperges. Sob tal orientação, tem subsidiado análises no referido campo e auxiliado movimentos na contracorrente e comprometido, portanto, com contranarrativas. As redes colaborativas em que atuamos, com objetivos semelhantes, nos levam aos territórios africanos e nos impactam quando entendemos os rastros das armadilhas coloniais no cotidiano. Pensar em movimentos expedicionários. A colonização organizada por países como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Bélgica e Alemanha subjugou o continente africano, colocando-o no lugar de resto do mundo e, consequentemente, fortaleceu a invenção do continente europeu para ocupar o outro extremo e ser identificado como o único referencial de existência. Por outra parte, somos interpelados por crises profundas e sem precedentes. Ao mesmo tempo, vimos crescer notícias de mobilização insurgente que favoreceram transformações imprevistas, incluindo reações em diferentes territórios. Nas últimas 4 décadas, o mundo se alarma por ver o continente asiático protagonizar uma virada geopolítica com a empreitada chinesa que se constitui no combate à pobreza em grande escala na China, um país conhecido por suas especificidades no modo de controlar a sociedade. Um dos pontos de pauta da grande imprensa é a disputa pelo poder econômico. Problemas como as rotas comerciais e a questão da inteligência artificial se convertem em um tipo de ameaça para o Ocidente. Uma nova versão de Guerra Fria tem sido responsável por tensões e impactos abalando sobremaneira o Brasil. Quando acompanhamos as mudanças em curso que ameaçam a economia global e levantam novas questões sobre velhos dilemas, situamos as alternativas possíveis para os movimentos sociais e, no contexto brasileiro, com destaque para o movimento negro.
A tarefa em curso, se pudermos pensar com Frantz Fanon, é contribuir com maior visibilidade para os vínculos fundamentais com os conhecimentos africanos. Entende-se que é preciso gritar bem alto, denunciando os efeitos da engrenagem colonial e assinalar quão decisivo será garantirmos a ampliação de esferas de disputas epistemológicas, bem como rever aspectos da vigência das suas armadilhas, conforme o que Oievumi apresenta em sua crítica. Em um exercício descolonizador, a autora elabora, pela arquitetura empreendida, um desenho interpretativo revelador que explora aspectos como a imposição da língua do colonizador e os efeitos predominantes no campo da linguística, da literatura, dos estudos etnográficos e, em outras palavras, na produção do conhecimento sobre África. A diáspora, portanto, tem interesse em desvendar esses percursos coloniais e tem como tarefa pensar-se a partir dos efeitos irrefutáveis. E, se assim pudermos entender, garantir um canal de reconexão diáspora-África dependerá, dentre outras questões, do reconhecimento da violência e dos mecanismos que serviram para normatizar supremacias ideológicas. Aqui no Brasil, será pertinente dar ênfase para o esforço e o interesse de se promover aproximações constantes, tendo em vista o fato de sermos parte da história de deslocamento forçado. Uma variedade de vínculos pode ser visibilizada e, do mesmo modo, aspectos que revelam os motivos da luta por direito às nossas memórias. O exercício de deslocamento implica acionarmos estratégias que nos redirecionem, significa ter direito ao patrimônio, material e imaterial. Na Bahia, nordeste do Brasil, vimos 5 terreiros de tradição nagô: Ilé Azé Iá, Nassó Ocá, Casa Branca do Engenho Velho, Ilé Azé Opô, Afonjá, Ilé Iá, Ome Azé Iamacé, Terreiro dos Gantóis, Ilé Maroialage, Terreiro Alaqueto e Ilé Usumaré Aracá, Azé Ogodó, Casa de Oxumari. Se juntarem para a realização do primeiro seminário para a preservação do patrimônio cultural. Numa ação colaborativa com reconhecida importância, Brasil e Nigéria reforçaram seus laços e deram testemunho de que efetivamente sustenta as memórias soterradas na gramática social vigente. Aláàfin de Ọ̀yọ́, considerado guardião do povo iorubá, herdeiro da coroa de Xangô, foi uma das presenças no importante encontro na primeira capital brasileira. Essa proposta recebeu o apoio do Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Governo do Estado da Bahia. Ao mencionar o empenho coletivo, destaco também que esse apoio institucional é resultado da atuação das populações envolvidas com as religiões de matrizes africanas, que assumiram como tarefa defender suas culturas e modo de resistir em um contexto marcado pela negação da presença africana. O ano de 2018 foi escolhido por Adeyeye Enitan Ogunwusi Olaja II, rei de Ifé, cidade sagrada da Nigéria, para realizar uma visita histórica ao Brasil. Esse feito mobilizou diferentes setores instados a conectar nossas coletividades e instituições antirracistas numa abordagem de irmandade com o país africano mais populoso do continente. Dessa vez, circulou a notícia da agenda de um rei nigeriano e isso provocou a grande imprensa a acompanhar as celebrações em torno da visita de uma autoridade. Negligência pode ser um termo para definirmos o fosso existente, em termos de compreensão de nossas raízes culturais, históricas e perspectiva existencial. Podem ser essas algumas pistas sobre a gênese de problemas que se acumulam, em termos das urgências por repactuação que teremos que tratar. Para rever as condições de coexistência, por enfrentarmos os dilemas da empreitada colonizadora.
Por longos períodos, setores conservadores da sociedade brasileira negaram e invisibilizaram o racismo por não o considerar um desafio a ser enfrentado, já que não foi assumido como um fenômeno que merece preocupação, sobretudo pelo desprezo manifesto em relação à luta antirracista. Chegamos ao ano de 2020 e a hashtag Black Lives Matter saiu das redes sociais e se concretizou como uma ação mobilizadora, tomando as ruas de quase todas as grandes metrópoles dos diferentes continentes. A notícia do assassinato de George Floyd, no ato de sua prisão, provocou uma onda de indignação e fez emergir protestos reunindo milhares de pessoas. Lidamos com uma realidade em que o impacto de inúmeras formas de subjugação não está no centro das preocupações no debate público. Não é considerado um obstáculo pelas equipes gestoras responsáveis pela proposição de políticas inclusivas. Somos um país do terceiro mundo e um processo de reinvenção constante de saídas para a oxigenação. A racialização exigiu que reelaborássemos mosaicos desfeitos pela violência do colonizador. Nomes de grande expressão do cenário artístico, científico e político do universo africano figuram como referencial, sendo parte de nossas táticas de manutenção de vínculos. O movimento contra o apartheid ultrapassou os limites geográficos da África do Sul e confirmou uma cultura de realinhamento imprescindível para pensarmos as possibilidades de viver a contrapelo. Nelson Mandela liderou processos de resistência, mesmo preso por 3 décadas, e esse modo de sobrepor-se aos mecanismos de dominação europeia impactou, em larga escala, as lutas antirracistas. A Nigéria é o país de origem de Ngozi Okonjo-Iweala, Funmilayo Ransome Kuti, Wole Soyinka, Fela Sovande, Olufela Olusegun, Oludotun, Ransome Kuti, Chigozie Abioma, Chris Obi Rapu, Christian Rapp e de Kayode Adebowale, Chimamanda Ngozi Adichie, K.C. Anyanwu, Tiva Savage, Burna Boy, Dakori Egbusum e Oyeronke Oyevumi. São personagens de grande destaque nas áreas da economia, da política, da produção artística, da literatura, das ciências sociais e da filosofia. Carregam em suas performances traços das culturas dos inúmeros grupos étnicos existentes. Ao mesmo tempo, são pensadores e pensadoras com projeção nacional e internacional. Revisamos nossas indagações sobre como se garante a ausência de determinadas produções tidas como essenciais para a diáspora, e sobre as incongruências que esse fenômeno revela. Diante das exigências apresentadas por uma política insurgente no início da década de 2000 no Brasil, podemos avaliar que as alternativas foram encontradas nas fissuras e pelos movimentos sociais. Foram esses setores os responsáveis por alargar as propostas de formação educacional com ênfase na inclusão das histórias e das culturas africanas e afrodescendentes. A proliferação de estereótipos e manifestações de racismo em toda a diáspora africana movimentou uma agenda internacional, sendo a Conferência da Organização das Nações Unidas em Durban, em março, um marco fundamental para a viabilização de contranarrativas relacionadas com denúncias sobre os efeitos e consequências históricas. Com as devastadoras crises sanitárias e políticas sem precedentes no mundo, nos aproximamos de cotidianos antes pouco presentes em nossas preocupações diárias. Desde fevereiro de 2020, como nunca antes, os noticiários internacionais ganharam novos status e passaram a fazer parte de nossas rotinas. E nessa reconfiguração devida, às avessas, tivemos a oportunidade de ouvir e ver conferências e palestras de distintos profissionais que se localizam no campo da medicina e da saúde pública mais especificamente.
Do país mais populoso da África, ganhou notoriedade o trabalho de pesquisa do biólogo molecular Christian Rapp, um importante estudioso formado por Harvard, diretor do Centro Africano de Excelência para a Genômica de Doenças Infecciosas da Universidade de Redemer, em Ede, Nigéria. Christian Rapp participou de importantes informes sobre encaminhamentos e avanços no campo da pesquisa e deu ênfase nos resultados exitosos que favoreceram novos projetos voltados para o avanço da saúde pública mundial. Não é o único nigeriano de projeção na área e não é demais lembrar que o continente africano possui cerca de 1 bilhão de pessoas. O apagamento desse continente na diáspora africana exige que tenhamos como meta um realinhamento insurgente, capaz de facilitar a retomada de projetos de cooperação concebidos por organismos de fomento à pesquisa acadêmica. Destaco como prioritário na leitura da obra produzida por Oyevumi entendermos o tipo de escavação elaborada, tendo como um de seus desdobramentos a observância acerca das engrenagens coloniais que assolam a incomensurável existência humana. Ao elaborar uma tese sobre discursos que incidiram na promoção da degenerescência e estigmatização de um segmento iorubá, consolida a ideia da renascença africana indo além do âmbito de uma área do conhecimento. A autora explorou traços de uma engrenagem colonial baseada na subalternização de sociedades de heróis e heroínas de reis e rainhas. Na leitura da obra, aprendemos como os discursos científicos soterraram inúmeras culturas, promovendo substituições, apagamentos, alteração de registros e tudo isso ocultando dados históricos e desviando sentidos de pertença africana. Em Visualizando o Corpo, Teorias Ocidentais e Sujeitos Africanos, um dos pontos da crítica é que a senioridade como fundamento da relação social iorubá é relacional e dinâmica, e ao contrário do gênero, não é focado no corpo. Oyeronke Oyevumi explorou a dimensão e centralidade do termo visão de mundo usado para sincretizar a lógica cultural de uma sociedade no Ocidente, como indicador de suas preocupações que incluem a sociedade da qual faz parte. Ela desenvolveu sua análise pontuando percepções orientadoras e presentes em um mosaico proposto para entendermos a lógica visual que sustenta distinções de gênero e de raça onde antes não existiam. Assim, ratifica suas percepções sobre a interpretação biológica do mundo social e aponta para a vigência no final do século XX do determinismo biológico. A partir dessa abordagem, Oyevumi explica em múltiplas camadas como o Ocidente conseguiu impor ideias sobre categorias sociais, tais como homens da razão e mulher do corpo. De certo, nossa compreensão estará atravessada por inúmeras indagações sobre como esses mecanismos engendrados foram capazes de garantir resultados que persistem, aniquilando subjetividades coletivas, não apenas na Nigéria. Rejeitar as formas de produção de conhecimento advindas dessas culturas foi e ainda é uma ação recorrente, inclusive dentro do próprio território. Encontramos nessa pesquisa vetores que nos levam a compreender diferenças e hierarquias consagradas nos corpos, além de explicitar uma versão inspiradora sobre como se consolidaram as justificativas para a elaboração das categorias examinadas no quadro interpretativo de Oyevumi sobre a invenção da mulher na sociedade iorubá. Nessa remontagem, o corpo alicerça a construção de categorias sociais, enquanto a construção social e o determinismo biológico aparecem funcionando juntos como dois lados da mesma moeda. O trabalho transversal indica como o Ocidente processou o soterramento de universos que nos constituem como diáspora. Pelas análises realizadas, a autora nos convida a descravar aspectos singulares das culturas africanas, colocando no centro a sociedade Oió e Yorubá e promovendo
e promovendo com essa transversalidade uma reorientação metodológica que nos permite localizar um complexo de perdas reais que afetam sobremaneira nossa compreensão acerca dos arranjos coloniais. É possível acompanhar o desenho onde estão situadas as deformações conceituais apresentadas como um traço de operação onde se embutiu um molde ocidental. Pode-se observar também que essa operação não recebeu crítica suficiente. No capítulo Reconstituindo a Cosmologia e as Instituições Socioculturais Oió-Iorubás, é indispensável acompanharmos a explicação sobre como os países europeus, implicados na aventura colonial, inventaram discursos e em seguida criaram engrenagens para sua experimentação na vida prática das sociedades dominadas. Na frase "o tempo do gênero" viria durante o período colonial. Vimos a confirmação do modus operandi das forças colonizadoras e, sobretudo, entendemos como tem sido desafiador desmontá-lo. Com a pesquisa multifacetada que caracteriza a obra, somos surpreendidas pelas remontagens historiográficas ocidentais em dimensões inaceitáveis, justamente pela negação da cultura iorubá, enchendo de efeitos dramáticos o campo dos estudos africanos. No centro dessa problemática aparece a invenção de tradições generificadas e nessa violação epistemológica, homens e mulheres são inventados como categorias sociais. Em outros termos, a autora chama a atenção para o fato de que escrever a história iorubá tem sido um processo de atribuição de gênero e consolida, com essas premissas, sua proposição de fundo. Pouco a pouco, podemos debater sobre as texturas e camadas que se constituem em um apagamento da existência africana no mundo. Isso porque é imprescindível entender a colonização como um fato social total, capaz de mudar em absoluto a condição de diferentes sociedades na geopolítica. África e diáspora passam a enfrentar um mundo confuso por deformações de percurso da produção de conhecimento. O itinerário de pesquisa realizado por Oyeronke Oyevumi provocou impacto e passou a se configurar como uma convocatória. Na Améfrica Ladina de Lélia Gonzalez, uma convocadora brasileira responsável por viradas conceituais de forte penetração nos estudos das relações étnico-raciais. Outras elaborações passam a ganhar novos contornos com as preocupações que emergiram de uma reorientação descolonizadora. Mais perto de nós mesmas e mesmos. Para ir do Brasil ao país de Fela Kuti, é preciso fazer escalas, incluindo cidades como Amsterdã e Paris, capitais europeias que estão no meio desse caminho. São períodos desafiadores entre aeroportos e longos intervalos de espera. Assim como aprendemos nos itinerários para outros países do continente africano, esse é marcado por obstáculos que são perceptíveis e infelizmente perduram. A mobilidade geopolítica, incluindo populações africanas e brasileiras na contemporaneidade, está marcada pelo traço da desconexão estratégica. Dados do Banco Mundial indicam que a Nigéria tem cerca de 190 milhões de habitantes e no estado de Níger, o Monte Zuma Rock, figura como um dos pontos turísticos mais famosos do país. Ao sermos convocados a pensar sobre repactuação e sobre urgências relacionadas com a saúde psíquica de populações deslocadas que se converteram em condenadas da Terra, faz sentido recuperarmos as multidimensionalidades que nos constituem como outsider within. Afrodescendentes do Brasil e de outros contextos da diáspora resistem por processos de reinvenção de suas origens e formas de pertencimento. Conhecer Zuma Rock ganha importância e faz parte do escopo indicado na Lei 10.639 de 2003. Do mesmo modo, é tarefa essencial realizarmos imersões que provocam desestabilizações no inventário colonial sobre o mundo africano. De alguma maneira, a saga enfrentada como deslocados exige
que façamos novas perguntas sobre por que Amsterdã e Paris fazem parte do percurso de brasileiros para a Nigéria e ou outros destinos africanos. Zuma Rock, representado na célula de 100 nairas, ainda está bem distante dos livros escolares que circulam nas instituições do sistema de ensino brasileiro. São mais de 500 línguas vivas que o processo colonial transformou em dialetos, e tal definição é aceita, por exemplo, em diferentes setores por onde se dá a produção de estudos linguísticos. O inglês é o idioma oficial, conforme explicitado nos filmes já inseridos na plataforma Netflix e que são produzidos em Nollywood, a indústria cinematográfica que está entre as 3 mais importantes do mundo, em termos de faturamento. Living in Bondage, Chris Obi-Rapu, 1992, foi responsável pelo boom do cinema nigeriano e no continente africano é referência de escola da 7ª arte. A tradução do livro de Oyeronke Oyevumi para o português é uma espécie de abre-caminhos e seu interesse vai além das populações afrodiaspóricas e atinge todo o sul global. A insurgência do movimento negro do Brasil, com suas diferentes tecnologias de resistência, serviria para justificar a batalha pela diminuição do fosso existente, ainda hoje, e que nos afeta, tendo em vista o lugar onde fixamos nossas africanidades. A gramática social que enfrentamos dia a dia é cruel e de inspiração colonial. Desde a publicação original deste livro, já se passaram 24 anos de ausência desse importante referencial para o pensamento filosófico, histórico, sociolinguístico e socioantropológico. Como não perguntarmos sobre as razões dessa invisibilização no campo da pesquisa em ciências sociais em um país da magnitude do Brasil, quando recuperamos a presença afrodescendente? A mitologia greco-romana, celebrada nas diferentes áreas da vida sociopolítica e acadêmica, não dá conta da pluridiversidade brasileira. Com a permissão dos Avon-Orixá, orixás, e Nkisi, é possível entender que ogunizar é muito mais que um neologismo. Sugere aos grupos interessados que se impulsionem abordagens descolonizadoras, novas escavações epistemológicas e investigações expedicionárias em redes colaborativas para desaprender e reaprender sobre os conhecimentos africanos. São essas algumas inspirações que podemos aproveitar para produzir outros estudos sem deixar de localizar os interstícios que revelam aspectos não explicitados, mas que são pontos de partida para o trabalho investigativo em sentido amplo. Foi por ocasião do Seminário Internacional Decolonialidade e Perspectiva Negra que conheci pessoalmente a professora Oyeronke Oyevumi, uma das mais brilhantes intelectuais da contemporaneidade. Sua presença entre nós foi de forte impacto e sua retórica envolvente, carregada de positividade, marcou a dinâmica de trabalho naqueles dias. Voltei para o Rio de Janeiro e retomei minhas atividades como professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pensando em sua conferência de encerramento. Lembrei-me das ênfases sobre as teorias sociais, os estudos africanos e sobre a tarefa coletiva de descolonizarmos as diferentes áreas do conhecimento. A versão em português de seu livro de referência se converte em uma oportunidade ímpar para orientarmos desconstruções inevitáveis. E é isso. Esse foi o Pós-Fácil, escrito pela Cláudia Miranda. A Cláudia Miranda é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com pesquisas em políticas curriculares, pedagogia alternativa, didáticas interculturais e diversidade nas políticas curriculares.
e este livro foi editado pela Bazar do Tempo na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em março de 2021. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!